Pronto, tá gravando, Pedrão. Show, pode, vamos lá? Bola, parceiro. Então, bora. Então, pessoal, uma boa noite novamente. Boa noite a todos, tá? Eu tô aí compartilhando a tela com o capitalismo aí em evidência, certo? Não sei se vocês se recordam, deveriam, na semana passada, eu comentei com vocês que a gente ia dar uma aula introdutória sobre vocabulário e conceitos rasos sobre a Revolução Industrial e que hoje, a aula de agora, eu ia trabalhar com vocês a essência do Enem, tá? Aquilo que o Enem, dentro de história, cobra bastante, que é o capitalismo, tá? Vamos só lembrar um pouquinho a aula passada aqui, né? Só pra gente... Deixa eu ver o que eu faço aqui com os slides. Tá, vamos lá. Na aula passada eu te dei alguns conceitos sobre o que é revolução, o que é maquinofatura, o que é fábrica, o que é manufatura. Isso é importante para quando você for ler um texto. Lá a gente já viu que muitas questões no Enem são resolvidas com o domínio de palavras, né? Lembra a palavra laboral, que tem tudo a ver aqui com o tema, né? O capitalismo, o trabalho. É algo que você pode encontrar a qualquer momento, tá? Então a gente trabalhou esses conceitos, esse vocabulário histórico. Eu trouxe para vocês os tipos de revoluções que acompanharam a revolução da máquina a vapor, né? E o grande lance da aula passada foi o pioneirismo inglês, né? Eu terminei a aula aqui no filé mignon da aula. Por que a Inglaterra? Né? Por que a Inglaterra? Hoje eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla, porque a gente vai formar o capitalismo inglês. E eu comentei com vocês na aula passada também sobre as temáticas de revolução industrial que aparecem na prova, ultrapassam o universo da história geral da nossa matéria. Então, o urbanismo, o êxodo rural, o desenvolvimento das cidades industriais, né, aquela coisa de cidade versus campo, setor primário versus secundário, terciário ali, né? Então essa parte mais geográfica, né, ela cai bastante na prova, é o que mais cai, na verdade, tá? Capitalismo e globalização, uma visão de capitalismo moderna, né, uma visão mais atual do capitalismo. A gente vai falar disso lá no último bloco do nosso curso. Eu retomo a ideia do capitalismo moderno, levo muita atenção ao neoliberalismo, aos modelos político-econômicos do século 20 e 21, certo? Também matéria de geografia. E a sociologia do trabalho, que vocês estudam dentro da área de sociologia, trabalhando com a ideia do Karl Marx. Eu vou tocar um pouco hoje de sociologia do trabalho, tá? A ideia do Marx, o que é economia, o que é capitalismo aos olhos da sociologia, luta de classe, blá, 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 né? E para nossa matéria, o que mais cai aí? Onde a história se conecta mais, tá? O que a gente vai trabalhar melhor aí? O capitalismo econômico, né? O capitalismo clássico, a revolução industrial no âmbito econômico. Esse é o grande ponto, tá? No âmbito socioespacial, uma visão mais geográfica. No âmbito ideológico, político, um lance também filosófico, liberalismo, neoliberalismo, tá? E no universo da história, o capitalismo propriamente dito, né? Sua visão economicamente, né? Crua. Pessoal, eu vou deixar bem claro para vocês, isso é minha visão, tá? Minha opinião. Os exercícios que eu vou passar para vocês hoje já começa, no final da aula que vem a gente mata. São exercícios de nível que eu acho bem alto, tá? Eu acho, quando cai esse assunto no Enem, eu tenho 2, 3 exercícios nível baixo, rasinho, mas eu tenho ali a cada 3, 2 sobem bastante o nível. Eu vejo uma exigência do Enem sobre essa temática, a escrita, a montagem do exercício, os textos, com um pouco mais de nível, do que a gente fez agora há pouco aí, né? Por exemplo, com as navegações, com o choque cultural, tá? Então peço muita atenção de vocês, perguntem aí, tá? Porque a aula de hoje, ela não é fácil, tá? Eu vou encher vocês de conhecimento aí, de conceitos com muita profundidade de conhecimento, e eu vou metralhar, cara, e sabem já como eu sou, certo? Então, por favor, vamos com calma aí, vocês, né? Eu vou tentar organizar e estruturar o exercício aqui de absorver o capitalismo, mas não é fácil. Bora! Antes de mais nada, é importante conhecer um pouco 2 conceitos do Karl Marx, tá?
O Marx, ele é o entendedor do capitalismo, ele não funda o capitalismo, né? Lógico. O capitalismo é um sistema econômico que foi desenvolvido na Inglaterra no século XIX, ali em 1800, certo? Para frente. E esse desenvolvimento se dá em uma engrenagem circunstancial. Por exemplo, na aula passada nós vimos que a Revolução Inglesa não é uma revolução. Ninguém pegou as armas e inventou a máquina a vapor. Foi uma série de circunstâncias, sobretudo, coincidentemente, dentro da Inglaterra, como, por exemplo, reservas de minas, né, reservas de minas de carvão e ferro, como, por exemplo, a cultura protestante, que é focada no trabalho, né? Então, coincidiu, certo? Então, é uma sequência de acontecimentos. Isso não é inventado pelo Marx. O que o Marx faz é levantar a mão e falar, pô, cara, eu tô entendendo uma parada aqui. Eu tô absorvendo um sistema novo, tem uma novidade pairando no ar. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Ele faz isso escrevendo um livro chamado O Capital. E dentro do que a gente pode chamar de universo básico do Marx, nós precisamos dominar aqui 3 conceitos, tá? Materialismo histórico, luta de classe e trabalho. Beleza? O que seria, professor, o materialismo histórico? Tá tudo relacionado, tá? Numa tacada só, você já mata esses 3 conceitos aqui comigo rapidinho, né? Mas, assim, é rápido, mas não é fácil, tá? O materialismo histórico, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Naquela época, existia uma escola filosófica chamada idealismo, né? Idealismo histórico ou materialismo dialético. É muito legal porque usavam 2 palavras que o Marx uniu em 2 universos diferentes, que era a dialética materialista, né? Ó, e o idealismo histórico. Ou também a dialética idealista, tanto faz. Naquela época se discutia muito dentro da filosofia como que o pensamento humano era formado, né? Como que o conhecimento na mente do homem ele era desenvolvido. Imagino eu que talvez em filosofia aqui no curso vocês estudem isso em Hegel, tá? Que era um dos... O Marx era fãzaço do Hegel. E o Hegel dizia mais ou menos assim, eu vou ser bem raso, tá, pessoal? Imagina que o progresso do conhecimento de um homem, ele passa por um processo chamado tese, antítese e síntese, né? Tese, antítese, ou a antitese, e a síntese. Pá. Falando de qualquer jeito, os pensadores nessa época da escola dialética materialista ou dialética idealista trabalhavam com a ideia de que a ideia dos homens, o processo de conhecimento humano, ele vinha de uma tese, portanto, de um conhecimento que a gente extraísse do meio. Esse conhecimento ele era antitese, ele era negado pela própria mente humana e, de certa forma, produzia no homem uma sensação de construção de síntese. Portanto, pró, contra, tchá, 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 o que nasce dali. Tá? Isso é uma tese filosófica. Rapidinho, Pedro, já te dou a palavra. Filosófica. Tá? Então, o debate na época era como que o homem chega a um conhecimento seguro? Ó, então, o homem absorve um conhecimento, esse conhecimento vira uma tese, essa tese é negada pelo próprio conhecimento do homem, portanto, a própria mente humana nega o que foi aprendido para provocar na gente um esforço mental de negar e aceitar, e dessa síntese você gera um conhecimento. O Marx, ele olhou, ele pegou esse debate filosófico e ele aplicou na história da humanidade. Isso chama materialismo histórico. O Marx ele pegou uma ideia filosófica de funcionamento, de progresso da mente humana do século XVIII, XIX e XX, e vai longe isso aí. E ele aplica na história da matéria humana, na história do homem, na nossa matéria. E ele fala assim, pessoal, vocês já perceberam que ao longo da história do homem, sempre tem uma tese? Sempre tem um grupo que controla a política, a economia, a cultura, a educação. E este grupo, ele impõe uma verdade, uma ordem a um grupo que, de certa forma, é oprimido. Esse grupo oprimido é a antitese. Ele seria aqueles que questionam a forma
como sempre quem está no poder os oprime. E, portanto, há ali um choque. Há uma série de rebeliões sociais, luta de classes. Isso vem desde Roma, a gente estudou isso aqui, com Patrício e Plebeu. E deste conflito há sempre uma síntese. E essa síntese, de acordo com o Marx, é sempre a tese. É sempre a tese. É tipo assim, ó, eu tenho poder, oprimo vocês, vocês reclamam comigo, a gente discute, a gente briga, e o resultado dessa briga sou eu no poder de novo. A gente discute, a gente briga, blá, 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 eu no poder de novo. Blá, 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 eu no poder de novo. E assim se dá a história séria humana. Dá para entender? Por exemplo, patrício e plebeu brigam, nasce o feudalismo. Senhor feudal e servo brigam, nasce a burguesia. A burguesia tá lá, briga com o povo, nasce o dono da fábrica. Dá para entender? Sempre o povo briga com quem está no poder e no final quem está no poder continua no poder. É basicamente isso que o Marx está te dizendo. Isso chama materialismo histórico. Ou seja, é a crença que o progresso humano é uma luta de classe onde sempre quem controla a economia se mantém no poder. Pode perguntar agora, Pedro. Nossa, é que eu tava escrevendo. Enquanto você falava, eu tava escrevendo para poder tentar organizar minhas ideias. Tá. Daí, o materialismo histórico, eu poderia resumir ele a uma ideia filosófica que Marx pegou para aplicar na história e no pensamento humano, como eles foram desenvolvidos. Na verdade, na história. Ele pegou algo do pensamento humano e aplicou na história. Pronto. Tá bom. Certo? E o que é esse pensamento? É a ideia de que sempre existe uma disputa entre tese e antitese. Quem tem a matéria, quem não tem a matéria, quem fica no poder? Quem tem a matéria. A cabeça do Marx é essa. Ele fala, a história da humanidade é sempre alguém que controla o sistema econômico, por isso o materialismo, e por isso a ideia da história. Esse cara que controla o sistema econômico é sempre contestado por quem não, né, não tem o controle. Dessa contestação, a síntese sempre mantém quem tem o controle no poder. Essa é a ideia do materialismo histórico do Marx. E no capitalismo, isso é mais poderoso. Nunca houve tanto poder da tese quanto no que está acontecendo agora com a gente, pessoal. No capitalismo. Nunca, nunca. Nunca a tese foi tão poderosa. Nunca sintetizou-se um poder tão poderoso na história quanto o deste momento. Que é a... Professor, só para entender, aqui no caso, então essa parte que você disse que tem alguém que controla o poder, que no caso era o que ele defendia. Que tem alguém que controla o poder e que gera atritos com as pessoas que estão embaixo, poderia colocar assim. É o povo, trabalhador. A história é sempre Tá rico bom. e pobre, manja. Rico e pobre, rico e pobre. Aí o pobre se rebela, reclama, blá blá blá, o rico vai lá, vou ajudar o pobre, rico no poder de novo. Aí o rico tá no poder, o pobre vai lá, reclama, rico no poder de novo. O resultado das reclamações e dos conflitos, das lutas de classe, sempre é a manutenção do poder na mão de quem tem o poder burguês econômico. É isso. Certo? Ou seja, a história do homem é a história da luta de classe, de quem controla a matéria. E por que no capitalismo, a tese é mais forte? Por causa do trabalho. O trabalho do homem nunca foi tão rebaixado quanto no capitalismo. E aqui já te dou uma dica para tua prova. Quando cair Revolução Industrial e Capitalismo na tua prova do Enem, vai na alternativa deprê. Vai na alternativa down. Caiu uma questão de como o trabalho foi alterado, qual é a visão do trabalho no meio da Revolução Industrial, você vai na alternativa terrível. Você vai em algo totalmente negativo. E eu vou tentar te explicar por quê. Para o Marx,
o trabalho é uma ação racional. Isso é muito louco. Isso é novidade, tá? Isso é revolucionário. O Marx, ele conceitua o trabalho como uma ação humana. Humana! Ou seja, se você virar pro Marx e falar que a formiga trabalha, ele vai te dar um tapa na cara, velho. Você é maluco, velho? As abelhinhas trabalham, elas fazem ponte, viaduto, vão lá procurar emprego. Você é maluco, cara? Pro Marx, o trabalho, ele é uma ação racional. O trabalho pro Marx está aqui. Ele não está na mão. Certo? Não dá para você falar pro Marx que existe apenas um trabalho físico. Manja? O Marx, ele não entende o trabalho como um conceito físico, tipo manual, braçal, costurar, girar manivela. O Marx não entende isso como trabalho. O trabalho para o Marx, ele é uma ação reflexiva sob uma ação manual, física. Ou seja, um homem, ele está sempre pensando para trabalhar. E o capitalismo é o momento onde o povo, que é quem trabalha, perde mais essa racionalidade. É onde o povo nunca na história foi tão pouco humano. Por isso que o Marx é associado aí no folclore, né, no mito do senso comum, do blá 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 da vida, como um comunista, como um anticapitalista. Tá? Da onde vem essa inspiração, esse movimento? O Marx é contra o capitalismo. Não é que ele é contra. É que quando Marx analisa o capitalismo, ele diz que o capitalismo é um momento histórico onde a luta de classe ela é a mais desigual na história da humanidade. Porque é onde quem é oprimido, no caso o trabalhador, tem quase nenhum processo racional sobre seu trabalho. Ele é um robô, assim, entre aspas, manja. Tá aquele clichêzinho, eu falei na aula passada pra vocês, lembra? O homem é substituído pela máquina. Ei. Quer ver? Vamos brincar com uma coisa bem bobinha. Bem bobinha pra vocês. Ó, isso aqui é uma prova do Enem. Ó essa questão. Essa questão, ela dizia assim, ela apresentava para você essa imagem. Eu acho que tá muito claro, certo? A imagem? Tudo bem, pessoal? Um homem, um engraxate de robôs, de máquinas, a fábrica ao fundo, não há vagas, né? Um homem basicamente aqui num subemprego, enquanto quem está empregado é a máquina. Tá muito óbvio que essa charge está mostrando aí essa imagem, né? Esse desenho provocador, ele está trazendo para você um clichê, né? Máquina roubando o emprego do homem. Aí o cara te perguntou isso, pessoal. Olha lá. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e trabalho, a representação contida no cartoon aí é caracterizada pelo pessimismo com relação ao quê? Ou seja, ele já te deu uma interpretação do cartoon ao dizer que o cartoon é algo reflexivo para o mal, né? Então aquela dica que eu te dei, a pergunta aqui já tomou ela, né? Então ele falou assim, ó, pergunta do Enem, já estou te dizendo que o Charles é zoado. Ele está reduzindo, ele está pessimismo sobre o quê? O que ele está questionando aí? O que ele está colocando na treta? Qual é o ponto que está sendo questionado para o mal? Vamos lá. Alternativa A ideia do progresso. Vitor já soltou no puxar. Tá bom? Então fechou. Tá certo, né? Tranquilo, né? Essa é uma das questões mais tranquilas aí sobre a temática. Tá? Essa questão eu considero ela tranquila, né? O progresso está sendo visto de forma pessimista, né? Fala, senhor Pedro. Eu não tinha pegado. Você consegue pensar a imagem de novo? Por favor. Eu adorei a sua Então, é que assim, eu tava lendo o texto, eu queria ver a imagem de novo para ler o texto. Daí, realmente, acho que é isso mesmo.
Acho que foi o que o Victor disse, né? Que a. Isso. Eu tinha pensado em outra alternativa. É porque, assim, o que está sendo construído aqui? Que isso aqui é progresso. Ó, a máquina, ó, pessoas vão comer melhor, que lindo, né? A ideia de que o capitalismo moderniza o mundo, vai atingir índices de crescimento recordes, né? Ou seja, a charge, ela tá levando uma com qual ideia do capitalismo? A ideia de progresso. Podia estar lá também na alternativa, por exemplo, podia aparecer na alternativa outras coisas. Como podia estar lá na alternativa a ideia de que o trabalho dignifica o homem, a ideia de que pelo trabalho o homem pode ter uma dívida digna, sabe essa coisa? Podia aparecer isso também, tá? Você tem que trazer essa ideia do pessimismo para não só a ideia de progresso, mas para todas as ideias que são associadas à valorização do homem e do trabalho. É pessimista com relação à concentração do capital? Não. A concentração do capital vai acabar acontecendo, beleza, mas isso é a concentração do capital é o próprio pessimismo, certo? Noção de sustentabilidade. X. Organização de sindicato, organizações de trabalhadores. X. Sindicatos serão organizados para lutar contra o progresso, né? Na verdade, não contra o progresso para bloqueá-lo, mas um progresso pessimista, certo? A obsolência dos equipamentos. A obsolência do trabalho humano faria sentido. Do equipamento não, porque equipamento está substituindo o homem. Não dá para um capitalismo você fazer X na E, né? Mas se a E traz um trabalho humano obsoleto, né, tal, dá jogo, né? Então veja, um exercício leve, né, tranquilo, dá para vocês irem mole aí, né? Não tem muito o que fazer, né? Ali na alternativa é ela, não tem uma grande alternativa que possa te confundir, certo? Tá? Esse é um modelo de questão fácil, eu vou te mostrar difícil depois, tá? Esse é uma questão que ninguém vai errar, ninguém erra, assim, pá, né? Clichêzinho, clássico. Depois eu vou te mostrar um nível mais alto, certo? Tudo bem? Então, por isso que o capitalismo, para o Marx, é visto com esse olhar pessimista. Porque de todas as teses na história, essa é a que mais sacrifica a humanidade, porque ela reduz o seu trabalho muito próximo de um trabalho não racional. Você nunca vai ser um robô, velho, porque você é humano. Eu não vou negar a sua biologia, mas chega bem perto. Um trabalho repetitivo, monótono, não criativo, apertar botão, girar manivela, que não reflete, né? Pouca criatividade, pouca reflexão. Beleza? Vamos lá? Vamos subir o nível então, pessoal. Agora eu vou dar para vocês as duas fases da formação capitalista. O pré-capitalismo, que é o necessário para formar o capitalismo, e o sistema do capitalismo, como ele funciona, de acordo com Marx. Isso aqui cai na sua prova. Tem que saber. Vamos lá? Cai de várias formas, tá? Não cai assim. O que é acumulação preventiva? Não. A ideia de acumulação preventiva vai surgir na tua prova. O que é mais-valia? O que é lucro? Não vai vir assim. Sua prova não é conceitual nesse nível. Isso aqui é uma cara mais de FUVEST, tá ligado? A sua prova ela vai te dar um texto pra você interpretar com essas palavras, aí você vai sair. Vamos lá? Professor, como começa o capitalismo? O que é o pré-capitalismo? É a formação dele. É o capitalismo neném. Certo? Como ele é formado? Ele é formado numa engrenagem de 3 conceitos. O A forma o B forma o C vai para a segunda fase. Certo? Então, uma engrenagem de 3 conceitos de acordo com Marx. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui para vocês, só deixa eu me pedir desculpa antes. Eu vou, em 20 minutos, te ensinar o que é capitalismo. O que eu vou fazer aqui é uma ofensa à história. O que eu estou fazendo aqui é um absurdo. Existe TCC, projeto de pós-graduação, de mestrado, sobre o item A. Dá para entender? O Das Kapital, o livro do Marx, isso aqui é um capítulo de quase 200 páginas. O que eu vou fazer aqui para vocês é te direcionar para Enem. Peço perdão. Quem tem um pouco de conhecimento, se você for aprofundar a sua ideia de capitalismo, peço perdão. O que eu estou fazendo aqui é raso demais. É óbvio. Né? Mas é melhor do que Google e chat. Você vai soltar aí lá. Cuidado, né? Isso eu estou tirando direto do livro do Marx aqui.
Olha lá. Fase 1. Como é que começa o capitalismo? Acumulação primitiva. Pensa, como é que você abre uma empresa? Guardando dinheiro e economizando dinheiro. Ninguém abre uma empresa sem capital de investimento, velho. Certo? Sem capital. Aqui, inclusive, o Marx separa capital de dinheiro. Dinheiro para você consumir produtos. Capital para você investir em produtos. Certo? Então, aqui você já começa com a ideia de um capitalismo primário. Ou seja, para começar o capitalismo, alguém tem que investir nele. Quem faz isso? A Inglaterra. Da onde vem o metal? Da onde vem o capital de investimento na Inglaterra? Eu falei na aula passada. Da pirataria e do tráfico negreiro. Lembra da Rainha Elizabeth, que eu citei para vocês, o domínio do mar, né? A Inglaterra é profissional em mar. Ou seja, o mar inglês é ótimo em roubar produto da Espanha e transportar negro para a África. Da África para a América, perdão. Só vou te dar um dado para você ter noção. Manchester, eu tô chutando esse dado bem perto, tá? É um chute próximo. Eu não tô inventando esse dado. Eu já li ele, mas não lembro direito, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Manchester tem 8 navios negreiros. Se não for 8, eu tô errando por um, tem 7, 9. Lisboa, capital de Portugal. Não, vamos direto ao ponto. Portugal inteiro tinha 7. Portugal controlava, monopolizava o tráfico negreiro. Eles tinham menos navio que Manchester. Nem falei de Londres, nem falei. Na verdade, se você pegar a Inglaterra, ela tinha 5, 6 vezes mais navio negreiro que Portugal. Ou seja, a Inglaterra fazia o serviço de transporte de negro para Portugal. E com isso a Inglaterra absorveu muita acumulação primitiva. Eles guardaram muito metal de investimento. E com os saques, né? Com a pirataria também. Certo? Rapidinho, Pedro. O que eles vão fazer? Né? Eles vão pegar todo esse capital acumulado e vão investir nos meios de produção tecnológica, que é o cercamento, que é na matéria-prima, e na tecnologia, que é a qualificação tecnológica que eu já citei para vocês na semana passada. Então, para começar o capitalismo, o que um país deve fazer? Investir em cercamento e tecnologia. O que é cercamento, professor? O Estado deve controlar a matéria-prima para fazer fábrica. Ferro, carvão. E como a Revolução Industrial vai ser no setor têxtil, roupa, vai ter que investir em terra para plantar algodão. Eu não sei se vocês já viram isso na escola, isso chama cercamento. A Inglaterra chegava lá, por exemplo, já vou dar a palavra para o Pedro rapidinho, ele chegava lá no Pedro, por exemplo, e falava assim, ó, Pedro, é o seguinte, você tem 3 mansões, um feudo gigantesco, dá para plantar algodão aí. Aí você fala assim, não, eu herdei essa terra do meu avô lá, lutou a cruzada, feudalismo, o Lorde não sei o quê. Tio, dane-se, velho. A tua fazenda custa 5, o governo da Inglaterra vai dar 5,5. Você tem 3 meses para pegar suas coisas e sair daí. Como assim? Sim, você está sendo expulso da sua terra. É a lei da Inglaterra. Todo território dentro da Inglaterra que tiver carvão, que tiver ferro, ou der para eu plantar alguma matéria-prima para a fábrica, pertence à rainha. E eu vou pegar um dinheiro que eu guardei acumulado e vou comprar essa terra, tirar você dela e investir no capitalismo. Então, amigão, se você tem uma fazenda em cima de uma mina de carvão, essa mina de carvão pertence à Inglaterra e não ao senhor. Sua terra, sua casa, seu gado, sua cerca custa 5, eu dou 5,2 e você vaza daí ou morre. O bagulho é autoritário, irmão. O bagulho é pesado. O cercamento inglês é forte, é violento. Eles expulsam os caras das terras. Claro que o Pedro, por exemplo, ele é o dono da terra. Quando eu expulso ele tem dinheiro. Eu comprei a terra dele por 5,2. Ele tem 5,2 na mão. Agora, os 150 funcionários da fazenda dele não tem nada, tio. Esses caras vão ir pra cidade. Esses caras vão pra cidade procurar emprego. Tá? E eu preciso investir em tecnologia. Como é que eu invisto em tecnologia? Em qualificação tecnológica. Investir em ciência. Já falamos disso na aula passada. Proteger inventor, lei das patentes, incentivar a educação inventadora. O que, obviamente, a gente aqui, enquanto aluno e professor, a gente praticamente não vê no Brasil. Vocês têm uma educação técnica. Vocês têm uma qualificação técnica.
Vocês não têm qualificação tecnológica. Aí eu fiz um curso de tecnologia, fez uma ova. Aí eu fiz lá 2 aninhos, vai se catar. Curso de tecnologia não é isso, irmão. Não é aprender a mexer em computador, tio. Curso de tecnologia é ITA. É IME, Instituto Militar de Engenharia. Mano, no caso do Brasil, é totalmente elitista, parado. E pouco, pequeno. O Brasil é muito ruim em tecnologia. Péssimo, você sabe disso. Né? O Brasil é muito bom em qualificação técnica, Senai, coisa e tal, ETEC, manja. Né? Qualificação técnica. Então, o que um país tem que fazer para desenvolver o capitalismo? Ter tecnologia e também construir uma qualificação técnica. O que o Marx chama de exército industrial de reserva. Exército, muita gente. Industrial, capacitado. Reserva, não vai ser contratado. Pessoal, vamos chorar um pouquinho? Você sabia que, ao final do ano, eu vou chutar que todos vocês aqui estejam no 3º ano do ensino médio. Ao final do ano, vocês se formam no ensino médio. Você ganha um diploma no ensino médio. E vocês sabiam quantos ensinos médios 3º ano estão sendo formados em São Paulo? No Brasil? Não vou falar de mundo. Quantos jovens entre 17 e 19 anos, vai, para pegar uma média, estão sendo formados no ensino médio, 3º ano, e são desempregados? Ou você acha que você vai sair da escola CEO da Apple? Você percebeu que você está desde os 3 anos de idade na escola, estudando 90% da tua vida. Se você tem 18 anos hoje, você entrou na escola com 3, irmão. Você ficou 2 anos sem estudar e o resto estudando. 98% da tua vida viva, você estava na escola, aprendendo um monte de coisa para te deixar desempregado. Você tem ideia do que o Marx está te dizendo? Não existe capitalismo se eu não formar o meu povo em uma educação que sirva para ele ser desempregado. Que genial, velho. Imagina um time de futebol. Eu sou o lateral direito do time de futebol. O meu técnico vira para mim e fala assim: Pedro, você vai marcar o cara aqui. E eu vou falar: não vou. Aí ele: você vai. Eu não vou. Não quero, tô cansado, mão na cintura. Se eu não vou marcar, eu vou jogar do jeito que eu quero. Ele vai me substituir? Ele vai me demitir? Falar: vai se catar, é um lateral direito que bate de frente com o técnico. Ele só vai me substituir se tiver outro lateral, meu velho. E se sou eu sou lateral? Eu não quero marcar, mas eu sei fazer outras coisas. Eu sei cruzar direito, eu sei chutar direito, eu sei fazer outras coisas. E eu falo: eu não quero. Eu dou 3 tapas na cara do meu chefe e eu faço o que eu quero, tio. Dá para entender porque eu preciso formar um bando de crianças de 17 a 19 anos, todos os anos com uma qualificação técnica, para ameaçar quem está empregado. Para o cara que está empregado, eu virar para ele e falar assim: ô tio, vamos trabalhar mais e ganhar menos? Olha, tá vindo aí 3 milhões de criancinhas de 18 anos bilíngues que mexem em tecnologia, não tem filho para criar, sangue no zóio, trabalham 3 vezes mais que o senhor em saúde. Se eu pedir para eles dormirem na fábrica, eles dormirão e vão ganhar menos. O senhor não quer produzir mais? Não seria interessante o senhor me obedecer? Porque o senhor é totalmente descartável. Você entende o que o Marx quer dizer com redução do nível do trabalho no período capitalista? Quando ele menciona o capitalismo como dentre as teses que mais esculacha o nível de trabalho de um ser humano? Porque ele é capaz de te dar uma qualificação técnica, isso para um exército, para uma galera, para que essas pessoas concorram entre elas para justamente rebaixar o salário e aumentar o nível de, obviamente, opressão. Você trabalha mais por menos, sem ter poder para questionar, refletir e lutar, porque você é descartável. Essa é a base do capitalismo. Fala, senhor Pedro, agora pode falar. A minha pergunta era para ser outra, mas acho que já tá óbvio.
que era no tópico A, mas já ficou óbvio para mim. Essa última parte eu não entendi. Você disse que estava nesse papo do técnico, daí foi para esse outro papo, tipo, tem qualificação, o capitalismo proporciona qualificação técnica, Uhum. mas daí, mas, mas isso não, isso faz com que as pessoas trabalhem mais e ganhem menos. Eu não entendi essa lógica. Como não? Eu preciso ter um monte de gente capaz de saber fazer um bolo para poder contratar um e ameaçá-lo. Cara, se só você faz bolo, Pedro, como é que eu te demito? Como é que eu te ameaço? Como é que eu reduzo o teu salário e faço você trabalhar que nem maluco? Não tem como. Então, o capitalismo só existe se você tiver uma geração que cria tecnologia e a maior parte da sociedade qualificada para apertar botão nessa tecnologia, cara. Você é isso, cara. Desculpa. Vocês são isso. Vocês estudam a vida inteira para passar numa prova de Enem. Para fazer X em exercício, cara. Você quer... Nada é mais técnico que isso, cara. Você é um técnico. O que você faz com a matemática? O professor de física sai daqui agora, te ensinou lá sorvete, sorvetão, musiquinha para decorar número imaginário, a área do triângulo. Para quê? Para quê? Quantos ar-condicionados vocês consertaram na fase escolar? Quantos motores de metrô vocês enxergam a física? O que vocês fizeram, irmão? Que experimento de química vocês fazem na escola para poder potencializar a produção de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil? Quem aplicou isso? Aí aparece uma menina genial lá no Ceará que fez isso, ela vai para Harvard. Parece no Fantástico. É um ET. É o Brasil, irmão. Você é isso aqui, cara. Você entendeu o que eu tô te dizendo? Se você não construir uma qualificação técnica, se você não formar pessoas, não tem capitalismo. Não tem. Eu só posso oprimir uma pessoa se eu tiver 300 milhões de pessoas atrás dela. Eu já tô te explicando por que se libertaram os escravos, viu? O que você acha? Eu preciso de qualificar, eu preciso ter gente disputando o mercado, cara. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Ó. Lá, lá, lá. Deixa eu ver de onde que a gente vai fazer aqui. Era assim que o Marx enxergava, então, no caso. É assim que o Marx enxergava. Ah, tem umas aqui muito fáceis. Deixa eu pegar uma mais chatinha. Deixa eu ver uma mais difícil, assim. Tá. Vamos lá. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Ah, eu não tenho a menor dúvida. Mas é reflexão pura. Marx era fera. Olha esse exercício de 2013. Muito bom exercício. Você já vê que o exercício é do próprio Karl Marx, ó o texto dele, do brother dele, o Engels. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Cara, se prepare, exercício de nível alto, tá? Olha que muito louco. Então, na produção... O que é produção social, professor? No trabalho! Trabalho. No trabalho que você realiza, você entra em uma relação indispensável e independente de sua vontade. Ninguém te pergunta o que você quer fazer da vida. Você vai ter que trabalhar. Ninguém te pergunta como você vai trabalhar. Você vai ter que fazer. Né? Não é? É indispensável. Se você não trabalhar, você não vive, velho. Seus antepassados foram expulsos da terra, cercamento. Você tem que trabalhar na fábrica para viver. Certo? E você não escolheu isso. Você tem que fazer. As relações de produção, trabalho, correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. Força material. Tá? A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica de uma sociedade, que é o fundamento real sobre o qual se erguem a superestrutura política e jurídica, e qual corresponde a determinadas formas de consciência social. Ah, que coisa maravilhosa. Professor, muito difícil, eu sei. Vamos voltar. A totalidade do seu trabalho constitui a estrutura econômica de uma sociedade.
Ou seja, a estrutura de uma sociedade é este seu trabalho, independente de sua vontade, indispensável. Ou seja, o que mantém a estrutura econômica de uma sociedade é um bando de jovens trabalhando, sendo oprimidos, trabalhando mais do que recebem, sem pouca reflexão. Essa é a estrutura econômica. Essa estrutura econômica, que é o fundamento real, ela funda a superestrutura política e jurídica. E consciência social. Cara, isso é materialismo histórico puro. O que o Marx está dizendo? Que a estrutura de trabalho de uma sociedade define tudo! Tudo! O capitalismo está na política, o capitalismo está na cultura, o capitalismo está na religião, o capitalismo está em tudo! O capitalismo está na tua escola, o capitalismo está em toda a sua forma de consciência social. O capitalismo define tudo. É isso que ele está dizendo. Tudo a serviço de um sistema que precisa formar vocês como mão de obra técnica para pressionar os empregados a serem oprimidos. É isso que o Marx está dizendo. Faça X. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Contemplado. Sabe o que é mais-valia, pessoal? É a aula que vem. Mais-valia é a opressão. Mais-valia é o valor a mais que eu tiro de vocês. O proletário é o trabalhador. O trabalhador vai ser contemplado pela exploração. Esse cara. B. Que o trabalho se constitui como fundamento real de toda a produção material. Pronto. É essa. É essa. Qual é a relação entre economia e política? Que o sistema econômico, portanto, que o trabalho humano, ele é o fundamento real, está escrito aqui, né? Também dá para interpretar. Ele é o fundamento real de toda a produção de uma sociedade. Toda a produção material de uma sociedade, produção cultural, econômica. Ah, vamos produzir cultura. O cara veio na cabeça Romero Brito, manja. Vamos pegar uns cachorrinhos da arte do Romero Brito, coloca em guarda-chuva e vende. Vamos pegar a asa da deusa Nike, deusa da vitória em Roma, colocar no tênis e cobrar R$500 a mais nele. Aqui perto de casa, eu moro perto do metrô Santa Cruz. Aqui tem um drive-thru da fé, do lado de um colégio chamado Arquidiocesano. Drive-thru da fé, irmão. Você para com o carro, paga e vai pro céu. Vamos pegar a produção fé, não só material. E ela também se transforma num processo de opressão do trabalho. Tudo que for trabalho constitui o fundamento real da produção humana. Portanto, um trabalho capitalista rebaixado. A consolidação de forças produtivas é compatível com o progresso humano. A autonomia, já para. Que autonomia? Alguém é autônomo? Acabou de falar, velho, que você não tem vontade. Cadê tua autonomia? Não tem autonomia nenhuma. Que a burguesia revolucione o processo social de formação de consciência. Fica esperando a burguesia te dar consciência. Ela não forma consciência, ela elimina consciência. Se aqui tivesse que a burguesia revolucione um processo social no qual a consciência política é rebaixada a um processo capital, aí você faz X aqui. Puta, que questão da hora, velho. Muito alto nível. Muito alto. Muito alto. Discurso de primeira prateleira. Palavras de primeira prateleira, leitura de primeira prateleira, conceitos de primeira prateleira. Que exercício eu gosto. É exercício de nível alto. Muito alto, muito alto, muito alto. Muito alto. Lindo exercício. Mas é difícil de ler, né? Complexo pra caramba. Olha o tipo de exercício que eu vou te mostrar mais semana que vem. Tem mais desse nível, tá? E vai mais pra esse nível do que pro primeiro lá com os robozinhos lá. Desenhadinho, tá? A pegada da tua prova é mais pro nível que eu acabei de te mostrar.
nessa matéria, nesse assunto. Por isso é importante dominar trabalho, acumulação primitiva, formação de qualidade técnica. Complicado. Tudo bem? Ó, só pra gente terminar, eu vou roubar um tempinho de vocês aí, só pra não deixar vocês muito assustados. Lá, 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 lá. Vamos fazer isso aqui de 2019, ó, pra você ficar mais felizinho. Vou te dar um leve agora. Vou te dar o outro que é mole, né? O exercício dos mais fáceis aí. Olha isso aqui, ó. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Quer dizer, então, que se o sistema econômico quebrar, os homens vão começar a ganhar pensamento, né? Porque eles param de trabalhar o modelo capitalista. Legal. Em geral, essas crises periódicas, elas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Metal. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Caraca, então quer dizer então que quando você tem crises, as pessoas ganham razão, elas ganham pensamento, porque o capitalismo para de funcionar, e através dessa crise você pode mudar a sociedade para um nível superior, um nível novo, né? Uma visão até menos marxista aqui, mais positiva, mas vamos lá. A produção capitalista do espaço é o nome do texto. Já dá para pegar alguma coisa. Vamos lá. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é o quê? Então vamos lá. Se no sistema capitalista você sempre reconstrói a sociedade em suas crises para você gerar uma nova forma de capacitação produtiva, qual é o processo que o trabalhador precisa ter para você renovar, para você incluir um novo processo capitalista? Como para você ter um novo capitalismo, para você ter um recomeço da crise, para você renascer o capitalismo, o que você precisa fazer com o trabalhador? Qualificá-lo. Alternativa D. Você precisa se associar a um sindicato? Participar da política? Migração internacional é sacanagem, velho. Regulamentação funcional. As alternativas erradas também não te ajudaram nada, né? Coisa horrorosa. O que você precisa fazer com o trabalhador para reiniciar o ciclo do capitalismo? Qualificar. Capacitar ele para apertar botão. Tá aqui. Qualificação profissional. Educar você para você manter o sistema vivo. Pessoas educadas e que sabem apertar o botão mantêm o capitalismo funcionando, porque elas pressionam os contratados a serem oprimidos. Ponto. Tudo bem? Pesado, aula pesada, eu avisei. Conceitos técnicos, muito conceito, reflexão de um puro nível, né? Tem que saber. Tua prova gosta disso aqui, cara. Beleza? Dá pra rever os exercícios. Eu coloquei no Drive, dá pra dar uma olhadinha lá, ler um textinho, quebrar o gelo. Se preparem. Capitalismo na sua prova cai. E quando cai, ele assusta. Alguma dúvida, pessoal? Fale agora e vá pro lanche. Tudo certo? Então, beleza. Eu vou... Opa. Eita, lasqueira, travou aqui, meu. Eu não sei destravar. Tá? Então, pessoal, uma boa semana, tá? E até a semana que vem. Beleza? Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês, uma boa semana e até a semana que vem. Muito obrigado, senhor Vitor. Não terminou. Tem mais um pouquinho, tem um finalzinho ainda para dar zoeira, para ficar mais interessante ainda. Obrigado. Valeu, forte abraço a vocês. Bom lanche. Voltei. Na hora certa. Valeu, Pedrão. Obrigado, querido. Valeu você, cara. Uma boa semana para todos nós aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.